Olá, meus queridos amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o numerólogo Victor, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai continuar conversando com vocês sobre os últimos vídeos que a gente tinha feito aqui, conversando sobre as cartas do tarô e sobre o que elas representam na nossa vida, sobre cada um dos seus significados de acordo com cada naipe e também sobre as características em específico que elas têm um foco maior na sua vida. Claro que isso vai depender muito de qual que é o momento em que você tirou ela durante o jogo do tarô, certo? Em qual a área específica, seja por relacionamentos afetivos, sobre a parte espiritual, questões de saúde, questão de trabalho, de dinheiro e assim por diante. Como no último vídeo a gente tinha conversado com vocês sobre os arcanos maiores, que seriam sobre do 1 até o 22, agora nós vamos começar sobre os arcanos menores, que estaria começando agora pela ordem do naipe de paus ou de bastões. Lembrando que esse aqui tem um foco mais na questão espiritual. Então chega de enrolação, vamos direto para o assunto desse vídeo. Senta aí, fica bem confortável, já se inscreve no canal, já deixa seu like como forma de agradecimento por mais um conteúdo que a gente está trazendo para vocês aqui na Fraternidade dos Numerólogos. Me segue lá no Instagram que está na descrição desse vídeo e passando agora aqui para vocês. E vambora! Como eu já tinha falado antes, pessoal, e volto a repetir para vocês, tudo aquilo que a gente estiver explicando aqui é com base na minha humilde opinião, de acordo com os meus estudos que tem tanto pelo tarô como também pelo básico com a numerologia, e também lembrando que isso é apenas uma explicação básica e resumida sobre o que representa cada uma dessas cartas, mas vale muito se destacar o fato que você tem que saber interpretar isso no momento em que você for tirar a carta, quando você está jogando sozinho ou quando você procura um profissional para poder te ajudar com esses aspectos. Mas, de maneira geral, basicamente cada um dos significados que nós vamos abordar aqui nesse vídeo é mais ou menos a mesma coisa. Claro que isso pode diferenciar para cada um, mas a base vocês já entenderam. Como eu já tinha falado para vocês antes e também nesse vídeo aqui, existem 4 naipes no tarô. Cada um deles vai ter um foco específico numa área da nossa vida. O bastões, como eu gosto de chamar, ou paus, ele tem um sentido mais focado para a parte do espírito. Lembra da roda da fortuna que eu falei para vocês? Que uma vez que você joga, todas as áreas vão estar sendo influenciadas. Porém, aquela que cair vai ter um foco mais forte, em específico, no momento em que você está jogando, que você está vivenciando essa experiência. Na questão agora do bastões é a mesma coisa. Claro que tudo na sua vida ainda vai estar fluindo e vai estar acontecendo. Você ainda vai ter que trabalhar, você ainda vai ter que ter seus relacionamentos, socializar com as pessoas e assim por diante. Mas você vai prestar atenção também que durante essa etapa, a parte do seu espírito, a parte do seu inconsciente, da sua mente, a parte de você conseguir se separar um momento para você poder filosofar mais com você mesmo e conseguir abordar melhor temas assim que estão influenciando tudo durante a sua caminhada e tudo que representa o universo como um todo, vai estar mais forte agora nesse período. Algo que é diferente sobre o copas, as espadas e os ouros, coisa que a gente ainda vai falar com vocês em vídeos mais próximos. Beleza? Com o aviso já passado, vamos dar início agora ao nosso vídeo. O primeiro que nós temos aqui é o Belo Rei de Bastões. O que acontece é o rei de bastões e também a rainha, eles têm basicamente o mesmo tipo de interpretação. Existem algumas diferenças que nós vamos estar explicando agora para vocês, mas explicando um, automaticamente eu estou meio que já falando grande parte resumida sobre o outro, certo? O que acontece? Dependendo do momento em que você tira essa carta, sobre qual aspecto que você quer saber sobre a sua existência, é bem provável que durante esse momento ele vai estar exigindo mais da sua vida agora sobre questões assim, principalmente de como você está administrando as questões do seu trabalho, a questão assim agora sobre a parte financeira e ao mesmo tempo você conseguir separar um momento para que você consiga estar avaliando mais sobre a sua mediunidade, né? Ela conseguindo chamar você para você conseguir exercer todos os tipos de faculdades mediúnicas que você tem e conseguir utilizar isso para poder melhorar cada vez mais, seja sobre a questão da clarividência, clareaudiência, sobre incorporações ou qualquer coisa assim do tipo, né? Mas se vale destacar sobre as outras questões, tanto positivas quanto negativas, que representa cada uma dessas cartas, né? Afinal, todos os arcanos, eles têm essas energias assim que podem ser mais vantajosas ou desafiadoras, mas é claro, de maneira geral, o rei ou a rainha, eles são cartas assim muito boas na maioria dos casos.
Claro que depende de como que o consulente consegue interpretar isso, né? O que pode ser bom para mim não é bom necessariamente para você e vice-versa. Mas algo que vale se destacar também é sobre a questão que isso vai estar conseguindo mostrar que todo o seu conflito que você pode ter com as pessoas, uma vez em que as coisas não estão saindo da forma como você consegue, assim, não tudo está no seu agrado. Se as coisas estão saindo da forma planejada, se não estão te agradando, você pode ficar um pouco maluco com essas coisas assim e explodir, e ficar com raiva e querer descontar isso nas outras pessoas inocentes que não tem nada a ver, ou as pessoas que estão próximas de você tentando te ajudar, mas você está tentando afastar elas cada vez mais. Isso também vale separar sobre o rei e a rainha, por causa que o rei, com toda essa energia, ele prefere fazer as coisas um pouco mais sozinhas ou com uma velocidade assim um pouco diferente no ritmo das pessoas. Enquanto que a rainha, ela tem um aspecto assim muito forte para poder trabalhar em grupos, né? Ou seja, uma equipe, ou seja, sobre parcerias, sobre associações, sócios ou qualquer coisa assim relacionada. Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Se você já conhece alguém que está assim no projeto com você, ou alguma coisa que você ainda vai acontecer nos próximos momentos depois que você jogou com essa carta. Tá certo? Mas lembre-se de nunca negligenciar, de nunca assim ficar empurrando com a barriga a sua mediunidade, a sua espiritualidade, porque conforme também isso vai abrindo cada vez mais para vocês, quando a gente já tinha conversado, lembre-se que a espiritualidade não é algo que você deve sempre buscar quando, traduzindo para o português, claro, quando a água bate na bunda, mas sempre tendo isso no meio para você poder conseguir usar melhor durante a sua vida e entender as melhores coisas que você pode fazer e aquilo que você deve evitar, aquilo que vai influenciar e piorar cada vez mais a sua situação, uma vez que vivemos nessa lei do karma, do dharma, na roda de Sansara, né? Ou quando traduzindo para o português aqui no nosso Brasil, um dia de caça e outro dia do caçador. Beleza? Uma coisa interessante que vocês vão perceber é que em cada uma dos naipes do tarô sempre vai ter essa ordem, que seria sobre o rei, a rainha, o cavaleiro e o valete, ou o príncipe, como algumas pessoas gostam de falar. O que acontece? Toda vez que a gente fala assim, na maioria das vezes, o rei e a rainha, a gente está aqui como as duas pessoas com maior poder, autoridade, assim por diante, sobre todos os aspectos, né? São o graal e assim por diante. Enquanto que o cavaleiro, que é o que a gente vai falar agora, que seria o cavaleiro de bastões, ele normalmente está relacionado com alguma coisa que envolve mais aspecto de batalha, de guerra, de conflito e assim por diante, certo? E com o cavaleiro de bastões não é diferente, por causa que, sim, ele tem um pouco mais de desafios relacionados em comparação com o rei e a rainha que a gente já conversou. Por outro lado, ele mostra esse grande força, esse lado guerreiro que cada um de nós temos. Então, dependendo do momento em que você tira essa carta, pode-se dizer que tem alguns aspectos assim que você deve sempre estar de olho, prestando atenção, porque vai exigir mais da sua pessoa para você conseguir batalhar ainda mais, estar pronto assim para qualquer tipo de conflito, ou talvez de traições, qualquer coisa do tipo. Quando eu digo traição, não estou falando necessariamente sobre questões assim de relacionamento afetivo, mas, por exemplo, você tem uma amizade que o cara se revelou, a pessoa não era aquilo que a gente imaginava, ou sobre algum tipo de negócio que você estava vendo, ou sobre um tipo de traição, sobre o conflito que você tem mesmo interno com os seus guias, com a sua mediunidade, com os seus protetores, assim por diante. Não como eles vão trair você, mas talvez você mesmo não está se auto-sabotando, fazendo tudo aquilo que você sabe que você não deve fazer, que você deve manter uma distância, ou tudo aquilo que você sabe que é um processo totalmente autodestrutivo. Então esteja sempre alerta com isso. Dessa forma, a vida vai conseguir fluir mais. Mas entenda que também é uma coisa assim um pouco mais desafiador e com mais obstáculos comparado com o rei e a rainha, enquanto que eles estariam sobre o grau mais alto no que nós chamamos aqui no budismo, pela roda de Sansara como o reino dos deuses. Esse, o cavaleiro, estaria assim ainda na vida da jornada do herói, vai poder passar por mais e mais desafios para conseguir finalmente se tornar uma lenda e ter seu nome eternizado nas estrelas. Seguindo a ordem, nós temos agora o valete. O valete de bastões, normalmente, está relacionado muito forte com a ideia de a juventude e as pessoas que estão conseguindo trilhar o seu caminho, sempre aprendendo e usando muito da sua alegria, a juventude e principalmente da sabedoria que ela pode adquirir pelos conselhos que ela pode ou não aceitar, certo? Por que é importante a gente falar sobre esse tipo de coisa?
O valete de bastões, ele tem assim uma tendência para ser um tipo de carta muito favorável, independente de qual seja o aspecto que a pessoa esteja vivenciando ou perguntando durante o jogo do tarô. Por outro lado, ela exige do seu passageiro, do seu hóspede, vamos dizer assim, um tipo de reflexão ainda mais forte comparado com o rei, com a rainha ou o cavaleiro. É óbvio que vai existir uma certa tendência mais forte com a mediunidade, como a gente já falou sobre todo esse naipe. Porém, aqui ele pede para que você faça mais uma vez essa busca, essa jornada para você poder olhar para dentro de você, para que você possa enxergar todas as suas sombras, entender que esses nossos demônios internos, eles existem, mas não é uma coisa que você tem que ficar recalcando, que você tem que deixar de lado, tentar matar, por causa que isso é impossível, afinal está dentro de você, algo que sempre vai estar durante a sua trajetória. O que você deve fazer é conseguir domar os seus leões, que nem o meu camarada que está aqui atrás, para conseguir usar de todo o conhecimento que ele tem para poder te ajudar nos momentos bons e ruins. Claro que durante toda a sua jornada você terá pessoas maravilhosas com quem você pode contar, mas no final também sempre será sempre você e o seu GPS, seus guardiões, seus protetores e seus simpatizantes. Você veio a esse mundo sozinho e você irá desencarnar sozinho também. Então use desse conhecimento para poder melhorar ainda mais sobre a questão da sua mediunidade e, consequentemente, as coisas irão fluir cada vez mais sobre os aspectos em outras áreas que temos aqui, certo? E, claro, sempre tendo um equilíbrio, um caminho do meio com todas as energias em todas as áreas, seja o espírito e a matéria. Beleza? O Ás de Bastões, ele é, assim, o primeiro arcano que nós temos aqui, diferente do que são esses aqui pela realeza, certo? E pode-se dizer que ele tem um poder, assim, muito forte, assim, e muito mais milagroso, para poder favorecer, trazer a prosperidade para a vida das pessoas. É parecido também com o que a gente já falou aqui sobre o rei, a rainha, o cavaleiro e o valete. Porém, o Ás, é bem o arquétipo mesmo que faz o ditado, tem que ter um as na manga. Então, ele vai estar conseguindo favorecer a nossa vida aqui, principalmente em todos os tipos de investimentos que você faz. Mais uma vez, quando a gente fala investimento, não está falando necessariamente sobre a questão financeira, mas principalmente tudo aquilo que você deposita a sua energia, o seu foco, a sua atenção para você conseguir crescer e prosperar. Mas lembre-se de não cair no efeito Zenão. Se a espiritualidade está mais forte aqui, então você tem que lembrar, tudo aquilo que você coloca a sua intensidade, você faz com amor, com carinho, vai crescer e prosperar. Mas no momento em que você fica no efeito de você pensando, meu Deus, será que dá certo? Será que funcionou? Será que vai acontecer alguma coisa de ruim? Você já está co-criando para o universo, já está mandando uma energia que vai ter algum tipo de autossabotagem durante o próprio caminho ou com a sua própria existência, certo? Então simplesmente faça as coisas, faça o seu melhor e deixe isso de lado, deixe que o universo se encarregue, independente de qual seja a sua crença, a questão é de não ficar se preocupando tanto com esses detalhes. Faça o seu melhor de acordo com o que você anda trabalhando, estudando, treinando e depois se concentre o seu tempo e a sua energia em outras coisas que vão estar favorecendo e vão estar te agregando, seja para você crescer e evoluir cada vez mais ou simplesmente para você poder ter prazer nessa vida. Afinal, nós não viemos aqui apenas para poder trabalhar e produzir. Claro que é importante, mas também nós temos que ter o nosso momento de lazer, de alegria e felicidades. Afinal, caminho do meio, certo? Mas, por favor, tomem muito cuidado para não cair mais uma vez na questão das sombras, negligenciando tudo aquilo que a gente acabou de falar que seria o caminho oposto ou usando desse conteúdo, dessas informações para poder praticar o mal e coisas que vão estar sempre num caminho de autodestruição para você e para os outros, criando ainda mais antimatéria para poder pegar você ainda nessa existência ou na próxima com aqueles que você anda influenciando. Beleza? O 2 de bastões, ele também vai trazer aqui pra gente muita força para começar, para dar o início, para conseguir tocar as rédeas da nossa vida e crescer e prosperar e melhorar cada vez mais. Mas entenda que ao mesmo tempo pode haver assim muitos imprevistos, muitos contratempos, algumas coisas que assim, podem estar tentando parar você, tentando frear, como se você estivesse numa descida agora que você andou trabalhando e sempre querendo bloquear o seu caminho. E é claro, pessoas que vão estar sempre tentando diminuir qualquer coisa que você está crescendo e prosperando.
ou até mesmo sobre os obstáculos que a gente pede para essa encarnação para poder testar se você realmente está apto para fazer aquilo que você tanto deseja. O nosso querido Dois de Bastões, ele tem esse poder para poder crescer, para poder trazer essa fertilidade. Não necessariamente sobre o aspecto assim de relações amorosas, mas poder crescer cada vez mais. Toda a ideia que você anda planejando há tanto tempo, seja você sozinho ou com seus amigos, com seus sócios, assim por diante, e conseguir crescer e prosperar. Mas não se esqueça, mais uma vez, de não esquecer da parte do espírito, o caminho do meio, ou de pensar assim, tendências a usar qualquer tipo de meio assim, ilegal, corrupto, ou que você sabe que vai influenciar e vai prejudicar, seja a tua vida ou das outras pessoas, dos trabalhadores que estão aqui tanto tempo assim, podendo vencer nessa vida assim, na parte materialista, em um sistema que sempre tenta assim nos prejudicar. Use desse conhecimento para poder melhorar tanto a tua vida quanto dos outros, fazendo seus investimentos de maneira totalmente responsável e que não seja algo que vai influenciar de maneira negativa, que vai conseguir destruir você quando você pega o seu fundo de emergência ou qualquer outra coisa do tipo. Sente, estude, ouça os maravilhosos conselhos que você tem dos seus amigos, seja eles do outro lado ou até mesmo os encarnados aqui, para poder fazer os melhores investimentos, as melhores ideias para esse momento presente. Ok? O 3 de bastões é com certeza uma carta, um arcano bem favorável para todos os tipos de aspectos agora, que vão ter um foco maior sobre como você está trabalhando ainda mais a sua mediunidade em algum tipo de faculdade específica que você tem. Como a gente já tinha falado, todas elas têm um foco maior sobre essa área, mas agora como que você está conseguindo trazer todo esse conteúdo, todas essas informações que você ainda tendo, seja lendo, seja estudando, seja conversando com as pessoas e agora colocando na prática assim para conseguir influenciar de maneira positiva. Talvez seja o momento agora para você conseguir usar toda essa energia que está acumulada em seus corpos sutis para poder fazer um investimento com você, seja algum tipo de trabalho com Reiki, seja com Theta Healing, seja pessoas que estão usando isso em casas de num terreiro de Umbanda, em casas kardecistas, seja lá qual for a tua fé, a sua religião, de conseguir trabalhar ainda mais com a divindade que existe dentro de você, nossa centelha divina para conseguir melhorar e crescer. Mas lembre-se que isso também pode ser uma faca de dois gumes. Se você tem esse poder de influência para conseguir atrair todas essas energias, lembre-se que a cada vez que você usa dessa energia de acordo com seus sentimentos, suas emoções, você vai atraindo cada vez mais no seu campo eletromagnético pessoas ainda mais maravilhosas, de acordo com aquilo que você está vendo e fazendo. Mais uma vez que você não está bem, não está bom de cabeça, assim por diante, seja por algum tipo de estresse ou coisa do tipo, vai acabar atraindo ainda mais a negatividade. E isso influencia tanto na tua vida, assim quanto outras pessoas que seguem e confiam em você, para que você não consiga ficar captando essas energias negativas, assim como se fosse uma antena, algum tipo de esponja. A partir do momento que você vê que é uma coisa que não te faz bem, que está te atrapalhando, te atrasando, chame todos os seus guias, chame seus amigos. Faça sempre assim, batendo o pé, estalando os dedos, chamando por eles para proteção e sempre repetindo o mantra. Isso não é meu, isso não me pertence, para que você não seja influenciado cada vez mais. Mas sempre, lembre-se de estar sempre protegido com toda a sua aura, seu campo. É muito importante fazer os nossos banhos especiais, coisa que vocês podem saber mais e mais pesquisando na net, beleza? O 4 de bastões, eu posso dizer que é um dos meus favoritos, assim, o que me envolve nesse campo, por causa que a parte dos bastões ele traz aqui um poder muito forte, bem parecido também com o que a gente já conversou sobre a Imperatriz. Só que é legal a gente falar sobre isso, porque o que acontece? Todos os tipos de energia que tem assim acumulado com ela sobre a sua parte da espiritualidade ou sobre a sua parte da riqueza, da sua parte financeira, vai crescendo, vai melhorando assim mais, certo? De acordo com aquilo que você anda trabalhando e prosperando, tanto para você sem atrasar o lado das pessoas, entende? Então, quanto mais você estiver fazendo isso e entendendo todo esse percurso que você anda realizando, de maneira que você consegue agregar tudo na sua vida de uma forma assim, algo que vai realmente crescer, algo que realmente vai prosperar, algo que vai agregar na tua existência e dos outros, isso vai melhorando, isso vai conseguir se tornar ainda mais concreto, de uma forma assim mais materialista da coisa,
entende? Então, saiba separar esse tipo de informações e não se deixar levar pelo seu ego, de entender a selecionar muito bem as suas parcerias, de maneira geral, sobre todo o contexto, seja pelas suas amizades, se você está esperando um parceiro ou se você já tem ele aqui, para você ficar bem de olho sobre essa pessoa com quem você está dividindo as suas energias e também sobre algum tipo de sociedade que você pode fazer futuramente, se caso seja o seu foco na parte material e assim por diante. E seja sempre alerta, mas é um momento sempre ótimo para poder prosperar e enriquecer naquilo que você deseja agora com essa carta. O 5 de bastões, cara, esse aqui já é um número assim, uma carta, um arcano bem mais desafiador, né? Ele faz até um paralelo assim que mostra pela numerologia sendo como o arquétipo assim de bastante batalha, de bastante luta assim, independente do que esteja acontecendo. Principalmente uma maneira assim de você conseguir enfrentar seus demônios interiores, de você conseguir parar um momento mais uma vez para poder fazer essas reflexões, principalmente com aquilo que você anda vendo e fazendo durante seus desdobramentos espirituais, no momento em que você dorme ou até mesmo no momento que você está acordado para poder lidar, seja com essas pessoas no seu trabalho ou também durante o seu caminho, para você poder lidar com essas questões de uma maneira melhor e conseguindo fluir. E aquilo que não estiver agradando, sempre sai, encosta, para conseguir enfrentar isso antes que eles consigam influenciar de alguma forma, poder te afetar dentro da sua vida pessoal, como trabalho, relacionamentos, amigos, relacionamentos amorosos e assim por diante, certo? O 6 de bastões é também um dos números assim muito fortes e poderosos para conseguir influenciar ainda mais sobre, mais uma vez, a prosperidade na vida da pessoa. Ele conseguindo investir melhor nas suas coisas, conseguir entender todo tipo de energia que vem agregando cada vez mais e mais durante a sua rotina, de conseguir separar essas coisas que podem influenciar de alguma maneira sobre o teu ego, você não conseguir assim acabar se perdendo em falsas ilusões que vão mexendo com qualquer tipo de ideia de vício que você pode ter, sempre conseguindo usar de toda a sua riqueza, sua energia assim que consegue permitir a tua liberdade, para você conseguir melhorar as suas coisas em que você anda fazendo e usando desse poder para conseguir abrir os seus caminhos e também, consequentemente, das outras pessoas que estão perto de você, abrindo possibilidades também, principalmente para viagens. Uma pessoa que deseja, assim, conhecer e rodar pelo mundão ou sobre essas áreas assim, específicos que você escolheu fazer durante a sua experiência aqui na Terra. O 7 de bastões é com certeza o meu arcano, a minha carta favorita que tem sobre todo esse naipe de bastões. Afinal, ele também é representado pela numerologia pelo número 33, que ele é conhecido como um dos números mestres, como a gente já tinha falado sobre o 11 e o 22, que é conhecido pelo tarot como a carta da força e também sobre o arcano do louco, né? Então, esse 33, ele vai trazer assim uma energia muito forte, de novo pela sua espiritualidade, mas dando um foco, além de específico, com a questão assim da bondade, do amor, da compaixão, de conseguir desencadear ainda melhor sobre qualquer tipo de tarefa que você anda fazendo para poder te ajudar e principalmente ajudar os outros. Tem até um sentido assim que as pessoas gostam de associar esse arcano como a ideia de grandes mestres que já passaram por aqui, como Jesus, Gandhi, Krishna, Buda, Luther King, Madre Teresa de Calcutá e assim por diante, ao ponto mesmo de um sacrifício em alguns momentos, de conseguir tirar do seu prato para conseguir ajudar os outros, mas nunca nada lhe faltando, uma vez que você está sempre em equilíbrio com as energias que influenciam na sua vida, trazendo ainda mais e mais para poder somar e multiplicar. E aqueles que estão aqui sempre para poder diminuir ou para dividir e conquistar as outras pessoas, já vão se livrando do seu caminho, vão saindo de perto e ficando o mais longe possível para vocês crescerem e evoluírem cada vez mais. Então use dessa energia em qualquer tipo de aspecto para poder crescer você e os demais, usando isso como uma maneira positiva para poder crescer como uma pessoa como um todo e principalmente para poder usar isso aqui de influenciar com seus interesses e seus objetivos pessoais que você também tem.
O 8 de bastões é um número que mostra pra gente, sempre na sua carta, dependendo sobre qual é o baralho que você usa, pelo egípcio, de Marcelo ou qualquer outro, sobre uma quantidade maior assim dessa energia fluindo e por um grande período que você vai passando. Normalmente essa carta se revela por pessoas que já andam passando assim por situações um pouco mais desafiadoras, independente de qual seja a relação que você está passando, seja pela uma área específica, mas de pessoas que acabaram adquirindo uma certa experiência e sabedoria pelos seus erros e acertos. E usando disso, dependendo de como que a pessoa consegue lidar, seja um pouco mais cansada ou seja por pessoas que estão usando disso aí para conseguir evoluir, para conseguir crescer, de conseguir entender que também devem investir em outras áreas em paralelo, conseguindo lidar melhor com todas as energias que fluem disso, até mesmo uma questão financeira, para poder crescer e melhorar, usar disso para poder fazer algum tipo de investimento mais ou menos na sua vida, colocando dentro da espiritualidade para que você possa crescer com todo tipo de conhecimento que é passado para você e consequentemente para os outros, né, se tornando como um professor, como um mestre, ou até mesmo compartilhando isso de uma forma gratuita, aí também vai da opinião de cada uma das pessoas, certo? Só se não se deixe levar assim por qualquer energia que vai influenciando. Medo sobre o que as outras pessoas vão pensar, assim, algum tipo de bloqueio que segure você, que impeça você de crescer, sobre medo de errar, de não se achar bom o bastante, uma vez que você não tem essa autoconfiança em si mesmo. Senão, todo o seu esforço não faz o menor sentido. O 9 de bastões, ele mostra uma energia parecida com o que nós conversamos agora sobre o 8, mas ele tem um aspecto um pouco diferente, agora mais uma vez fazendo referência a tanto a questão de aprendizado, sobre a questão de sabedoria, sobre toda essa energia que vem se acumulando de maneira positiva, etc, etc, mas de pessoas que conseguem entender que às vezes, dependendo sobre o vado chinês, sobre o currículo de cada um, a sua existência pode ser um pouco mais desafiadora do que para outras pessoas, principalmente pelos momentos que você já teve, mas de entender que esse ciclo agora está se encerrando ou está perto de acabar e uma nova oportunidade vai chegar aqui. Só que a maneira como isso pode ser uma coisa positiva ou negativa vai depender de como que você encara isso e principalmente sobre tudo aquilo que você andou plantando nesse último tempo. Afinal, se você ficar de bobeira durante todo esse tempo, agora ficar esperando uma coisa nova e achar que vai ficar tudo a mil maravilhas, melhor pensar de novo por causa que não vai adiantar nada, certo? Sem mencionar que essa energia pode representar também sobre algum tipo de ganho ou acerto que você pode ter, algum tipo de dinheiro, algum tipo de investimento que anda fazendo, apostas talvez em alguns casos, e até mesmo heranças que podem haver assim com certos contatos, seja por família, por amigos, sócios e assim por diante. Então use sempre dessa energia para poder prosperar e entender que precisa ser usado tanto para você quanto para os outros, sempre tendo uma justiça e um equilíbrio no caminho do meio, sem se deixar levar pelo ego e por todos os tipos de amarras que podem existir com as ilusões que o nosso próprio ego faz pra gente. E o último, mas não menos importante, o 10 de bastões. O 10 de bastões ele tem uma referência assim muito clara com o As, que a gente já tinha falado no começo desse vídeo. Se o As seria o pontapé inicial, onde você estaria iniciando a sua jornada, dependendo do momento em que você tirou essa carta durante o jogo, o 10 vai representar como se fosse o fim dessa jornada. Porém, com todo o esforço que você andou fazendo e realizando sobre os outros aspectos e também com as outras cartas que foram aparecendo com isso, finalmente agora você está sempre em abundância e querendo poder prosperar ainda mais, de entender que quanto mais é melhor. Claro, uma vez que você usa isso não de uma forma egoísta, mas sempre compartilhando com você e sempre fazendo o possível para poder ajudar as outras pessoas que são tão dignas e merecedoras, conforme o seu próprio senso que você faz, para podermos viver sempre unidos no coletivo. Afinal, somos todos trabalhadores, não burgueses safados que não trabalham. Enfim, pessoal, é um outro arcano maravilhoso que a gente tem sempre para poder buscar o que há de melhor nele. E graças ao bom Deus, ao todo-poderoso universo, é uma carta que revela aspectos mais positivos do que negativos. O negativo, a sua sombra, seria uma pessoa que está usando de toda essa abundância assim para poder investir em algum tipo de estilo de vida totalmente autodestrutivo, que vai acabando com a sua vida e de todos aqueles que cercam você, com seus amigos e todos aqueles que tentam chegar próximo de você para poder te ajudar, para que você largue dessas coisas que estão te fazendo tanto mal. Você sempre reage de uma maneira assim, raivosa, perigosa, que vai lhe afastando e fazendo ainda mais mal, como um karma e um retorno para você futuramente.
nessa vida ou na próxima. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa seu like, compartilha esse vídeo, deixa um comentário aqui pra gente de uma forma respeitosa, para que todos nós possamos conversar e trocar uma ideia numa boa, seja de uma forma bem respeitosa, aqui embaixo. Se você gostou, se você tem mais dúvidas, se você quer fazer algum tipo de trabalho com a gente aqui na Fraternidade, é só mandar uma mensagem pra gente no nosso e-mail ou também aqui no nosso Instagram, que estão na descrição desse vídeo e passando agora pra vocês. Lembrando mais uma vez que tudo que a gente falou aqui foi com base na minha opinião, com base nos meus estudos que eu estou fazendo sobre o tarô, junto com a parceria com a numerologia. Se você tem uma opinião diferente, ou se você é tarólogo e assim por diante, qualquer outra área que trabalhe com essas questões assim, do ocultismo, por favor, escreva aqui pra gente, sempre pergunte, tenha ideias sobre opiniões diversas e assim por diante. Eu sou o numerólogo Victor, falo com vocês aqui no canal no YouTube Fraternidade dos Numerólogos, desejo tudo do bom e do melhor pra vocês. Talvez na próxima, esse mundo e em outros. Muita paz, muito amor, muita luz, muita prosperidade na vida de todos vocês. Que nossos caminhos possam sempre estar abertos pelo universo. Namastê. Somos nós.